Oi, me chamo Jordana Moreira, vou apresentar o GT Mundos do Trabalho Seção Amazonas, uma entrevista com o senhor estivador aposentado, senhor Adalberto. Ele vai falar um pouco do cotidiano dele quanto estivador. A gente vai bater uma conversa hoje, espero que gostem. Está sendo produzido com muito carinho. Passo a palavra ao senhor Adalberto Alves. Então, senhor Adalberto, obrigada por conceder essa entrevista. Primeiro, eu queria que o senhor me descrevesse para mim como era Manaus na época em que o senhor era estivador. Manaus era uma terra muito querida por todos os amazonenses, né? O meu desenvolvimento como estivador já veio no ano de 1969, porque meu pai fazia parte desse quadro, desse grupo, desse sindicato, né? E ele já tinha uma faixa de 30, 40 anos já como estivador. E então, no decorrer do tempo, eu acompanhava o meu pai para esse sindicato, aonde então eu fui tomando gosto, né? Tomando gosto, e ele conversando, e eu perguntando. E quando foi em 69 para 70, foi quando então eu decidi realmente ingressar no sindicato dos estivadores de Manaus. E então fui submetido a um curso que houve aqui do lado do sindicato, agora como é a antiga Câmara dos Vereadores. Isso aqui era um colégio, Marechal Hermes, né? E então eu compartilhei do curso, passei, só que a quantidade de muitos associados, muitos concorrentes, era muitos. E então era para me ter ingressado definitivamente no ano de 1970. Mas devido à quantidade de muitos associados que tinha passado, aí eu fiquei para 71, né? Mas eu continuei já trabalhando de 69 para cá como estivador. Agora a matrícula na capitania, na época que a gente fazia o curso, e então ia para a capitania. Então a capitania ia avaliar, ia corrigir e dava o carimbo como associado. Então, nesse decorrer do tempo, foi quando eu vim pegar o meu certificado de 1971. E de lá para cá, já me considerei como estivador matriculado. Eu ainda sou estivador da época da carteira da Marinha, né? E então, ficaria assim, matriculado pela capitania mediante a carteira da capitania. Então, essa carteira serviria como deveria se proceder essa carteira, que então serviria para quem, na época, existia navio que eles mandavam acompanhar o navio para a Europa. Era na época que Manaus transportava muita castanha, e então escalava 2, 3, 4 estivadores, dependendo da quantidade de castanha que era no navio. Então, o navio de grande porte, aqueles purão deles todinho era preenchido, era cheio de castanha. Em cada purão ficaria o estivador para mexer na castanha para não apodrecer. E então chamavam os estivadores que tinham aquelas carteiras da capitania, tem que chamar assim carteira de mar e guerra, né? A DTM, a carteira de portos e costas, quer dizer que era do porto e costa, porque abranjava o mundo todo. Para onde o navio fosse, o estivador estava preparado para acompanhar. Então era por isso que saía essas carteiras do estivador. Então nós trabalhávamos
o dia, o ano, os meses e os anos. E quando era no dia 18 de outubro, que é o dia do estivador, nós tínhamos um balneário, o primeiro balneário, né, que é onde dava seu nome de Balneário Estrela do Mar. Então, esse Estrela do Mar, o ex-presidente daquele sindicato, Clodovaldo Faria Barreto, destruiu tudo, vendeu o nosso balneário, né? E depois comprou um outro balneário e abandonou todo o trabalho do estivador. Quer dizer, foram de águas abaixo. Hoje o nosso balneário, ele foi invadido pela população. Nós estamos na justiça, glória a Deus que nós conseguimos ganhar esse balneário de volta. E então nós vamos ver se a gente vende para poder chamar os associados, para poder dividir, né? Então nessa data era que nós tínhamos o nosso recreio, a nossa festa, tá entendendo? Aonde nós éramos convidados pelo sindicato, e então nós ia compartilhar, nós íamos para se divertir no balneário da Estiva, porque tinha campo de futebol, campeonato de dominó, que é aquele que a gente gosta muito, e era 2, 3 meses e assim por diante, né? Todo mundo compartilhava. O campo de futebol era muito grande, tinha a corrida de saco, a gente botava o saco dentro do saco e ia correr pulando. E então nós tínhamos diversos, cabo de guerra, tudo isso o estivador, ele fazia parte do desenvolvimento de alegria, de companheirismo, coisa que hoje está muito difícil da gente conquistar. Vocês terem uma ideia, olha, eu vou fazer 70 anos, eu já tenho 50 anos só de estiva. Se vocês pensarem, hoje eu faço parte da diretoria, hoje eu sou um secretário do sindicato, mas aqui nós não temos nada para apresentar em benefício do associado, porque nada nós temos. Nós estamos trabalhando por amor. Nós não ganhamos nada financeiramente nada. Nós estamos à espera, sim, que Deus abençoe nós, o nosso trabalho, para que nós possamos chegar a voltar a trabalhar. É uma gratidão muito grande. E então, eu gostaria de dizer para vocês que o nosso trabalho aqui como estivador não era só área portuária. Nós, na época, quando eu comecei, nós abrandava a área portuária por toda a área. Ou seja, nós começávamos da refinaria, né? Da refinaria até aqui onde é a ponte hoje atual, que era a praia de São Raimundo. Então, nessa época, quando nós íamos de barco, você olhava, você via a frente de uma cidade, aquele verdeado bonito, uma frente muito linda. Não é hoje. Manaus hoje está tudo transformado em essas barracas, essas coisas. E no passado, eu acredito que teve cidade flutuante dentro de Manaus. Mas no ano de 69 para 70, 72, aí foi quando tiraram a cidade flutuante de Manaus. Mas era muito grande. Mas Manaus tinha uma caricatura linda, bonita.
era um verde natural de ponta a ponta. Quando não tinha navio, quer dizer, navio ainda tem, mas quando nós tínhamos do trabalho, nós éramos convocados para fazer embarque de madeira, que era exportada para o exterior, ficava de 2, 3 navios lá no encontro das águas, bem mesmo na correnteza, aquele perigo danado. E eles levavam a jangada, trazia a jangada no rebocador, aí colocavam no costado do navio e ali nós ia operar. Nós éramos 4 homens engatando, né, as toras de madeira aqui do costado do navio, e nós tínhamos 6 homens no porão e mais 4 estivadoras guincheiras. Então o nosso trabalho era assim, sabe? Era muito bom, porque nesse momento era onde nós ganhávamos melhor, né? Era onde nós ganhávamos melhor a situação. Mas não vá dizer que o tempo todo foi flores, porque existe aquela época da demanda da seca, vamos supor, aonde navio grande não podia entrar, então se tornava difícil para nós, porque não tinha navio para trabalhar, né? No tempo da Revolução que houve aí também, nós passamos aqui uma faixa de quase de 4 a 5 meses. Teve uma época em 78, 79, teve uma época que o estivador saía daqui para ir arranjar um trabalhozinho, porque nós passamos mais de um ano sem ter nada aqui também. Mas era pelo fato da gente estar também encrencado lá com esse problema do navio não passar, né? E outras demandas, como aconteceu nesse negócio por questão de trabalho. Nós também tivemos agora em 86 a 90. Foi uma época aí que nós éramos muitos estivadores. Então, era uma época que nós éramos mais ou menos uma faixa de 450 a 500 estivadores. Então, ninguém sabia mais o que fazer, né? Para todo canto que a gente corria, tirava aquela quantidade e sobrava muita gente. Mas quando foi em 91, a federação convocou todos os sindicatos do Brasil, né, dizendo que cada um porto onde o movimento era maior ia precisar de uma quantidade de associados, principalmente os portos que estavam passando como passando nessa época, a necessidade, né? E então foi quando abriu o intercâmbio para os estivadores do Brasil. E então foi quando foi convocado, muitos estivadores viajaram. 110 homens foi para o Porto de Santos trabalhar lá, né? E eu fui na equipe do pessoal que foi para a Vitória do Espírito Santo. Foram 105 homens para a Vitória do Espírito Santo, né? Foi 30 homens para Porto de Itajaí, né? Foi para Porto de Itajaí. Aí para o estado do Rio também foram quase 50, 60 homens para lá. E então nós tivemos uma demanda de 250 homens viajando. Foi como salvou a nossa situação do perigo, da necessidade, né? Da necessidade. Porque antes a federação só teve essa possibilidade de a gente viajar porque a federação não aceitou que esses outros portos abrissem uma exceção para
colocar mais estivadores lá. Porque se a gente faz parte de uma federação, a federação tem por obrigação ajudar todos os sindicatos do Brasil, ajudando os associados onde está passando mais a necessidade. Mês passado, eu fiz parte de uma reunião live junto com o meu presidente e estiveram presentes nessa reunião 62 sindicatos em todo o Brasil. Falo honestamente para vocês, eu não sabia disso, que tinha essa imensidão de sindicatos, aonde eu fui apresentado a eles pelo meu presidente da federação. Hoje eu passei 6 anos e meses em Vitória, Espírito Santo, e eu saí de lá, graças a Deus, com a minha carta de recomendação. E o presidente da federação, hoje, ele na época era estivador, não era diretor, e hoje ele é presidente. E ele fez questão de falar da minha pessoa na reunião, dizendo quem eu era e quem eu fui e o que eu fiz pela necessidade da mão de obra do trabalho. Hoje eu tenho 8 formação feita pela Marinha Mercante do Brasil. E então, por esse motivo, eu fui uma das pessoas solicitada para viajar, porque nessas 8 funções, eles me jogaram para tudo que foi de função lá, e eu, glória a Deus, fiz a minha missão e o meu compromisso, sabe? Eu sou muito feliz por isso. É verdade. Nessa época da necessidade, na época da ditadura, nós éramos muito perseguidos, sabe? Muito perseguidos. Eu teve uma época que eu saí com meu pai, aí o porto de Manaus em si parou por completo, o Brasil todo parou, né? Mas nós descíamos essa 7 de setembro aqui, arrancando o paralelepípedo das ruas. Cansei de fazer isso com meu pai. O nosso presidente do sindicato na época do meu pai se chamava Antogildo Pascoal Viana. Eu saía com ele, com esse Antogildo, para fazer compra, para que nós pudéssemos fazer esse sindicato, esse prédio. Eu acompanhava ele para ir, mas de lá para cá ele chamava carregador e trazia as coisas, peixe, para cá, para o prédio, aqui que era só o terreno. Aí eu ficava lá atrás, fizeram uma bancada grande, e eu ficava lá atrás só para escamar peixe e fazer bolo para o estivador almoçar. Quem ia trabalhar, tirava o terno de manhã para o povo ir trabalhar, trabalhava. Mas na hora do almoço, que eles iam para almoçar, que era aqui, aí uns pegavam na colher e começavam a fazer isso aqui. A estrutura desse sindicato toda foi feita por mão de estivador. Toda ela. E então, é um orgulho muito grande para mim saber que eu faço parte dessa casa, desse patrimônio, de toda a construção. Mas, graças a Deus, nós passamos pelaquela fase ruim e então vencemos, né? Porque a ditadura acabou e nós conseguimos a vencer. Aquela época passou e então nós conseguimos a vencer. Graças a Deus, a gente tem que glorificar e agradecer a Deus, né? E então era assim. Mas muitos, e não sou eu, tem muitos associados ainda, né, e fez parte, né, dessa situação. Agora, para a gente ver essa situação do estivador,
como na época que eu comecei, para quando eu vim para ser estivador, nós temos no nosso estatuto que essa casa dá condições de trabalho para o filho do associado. Então, nessa época, é quando eu fiz parte. Aí, um pai de família, estivador, ele dizia: olha, meu filho completou 18 anos, meu filho já serviu o exército, já deu baixa no exército, e então eu estou precisando de uma vaga para o meu filho. E assim era dado a oportunidade ao filho do estivador, ao filho do trabalhador. Nós não tínhamos obrigação, nós não tínhamos aquela coisa de chamar ninguém de fora. E então nós aproveitávamos o filho do associado, porque ali ele já estava cumprindo uma missão e a responsabilidade do trabalhador já vinha também a responsabilidade do pai do trabalhador, que ele ia fazer parte. Mas quando foi de 86 para cá, e quando tiraram os direitos da capitania para sair daqui, ela não mais compartilhou com o Sindicato dos Estivadores, que na época da capitania, quem comandava o estivador era a capitania comandada pela doutora, a dona Domingas, diretora, secretária do capitão de Mário Guerra, Mário Hermes da Fonseca. Essa dona Dominga ainda hoje é viva. Foi a melhor administração que o Porto de Manaus teve na época. Empresa nenhuma desrespeitava o trabalhador, porque tinha obrigação, nós trabalhávamos hoje, quando era no outro dia à tarde, nosso pagamento já estava no sindicato. Quando a empresa atrasava, ela mesmo ligava e procurava saber por qual motivo atrasou o pagamento. Porque se a empresa não tivesse capacidade de ser empresa, que desistisse. Porque empresa de respeito como Agência Mundiais, a empresa Netomar, a Libra, todas elas eram intactas com sua responsabilidade e com seu trabalhador. Depois que acabou a capitania, a dona Dominga também se aposentou. Até hoje, o estivador sofre com essa demanda, com esse problema de trabalho, com esse problema de pagamento. E então, depois que nós passamos por essa situação, que o presidente, ex-presidente, nos abandonou, nos traiu, vendeu a nossa mão de obra, não compareceu no dia que era para estar, para assinar o documento para nós continuar trabalhando. Ele nos traiu de todas as formas, né? Pois é, mas eu já expliquei isso aí, mas eu quero retificar vocês que a minha vinda para o sindicato foi a vez, como eu falei ainda agora, meu pai é estivador, e eu acompanhava ele, e findei me apaixonando pela mão de obra. E aqui eu estou com muito orgulho representando meu pai de que ele esteja, né? E os demais associados. É muito gratificante isso aí. Pois é. Então, eu quero dizer a vocês que os maiores benefícios que o estivador tinha na época o sindicato dos estivadores, ele tinha médico, pediatra, ele tinha médico ortopedista, clínico gerais, dentista, né?
Aí tinha época, tinha uma doutora que prestava serviço quando era para fazer consulta para senhoras, né? Que o tratamento dela era diferenciado dos demais, né? Então ela marcava uma data e vinha para tratar das mulheres. Mas também fazia parte da relação, né? Então isso aí era um benefício muito grande, nós não dependíamos de fila de INSS, de nada, todo mundo buscava, porque o sindicato tinha convênio também com o INSS. Nós não precisava disso, dessa situação que nós estamos passando hoje atual. E com referência a demais coisas que nós tínhamos na época, era muito, muito, muito bom. Era muito bom porque o sindicato dava condições de trabalho para nós, né? Para toda a categoria, né? Então ela se envolvia muito, a administração do sindicato era completamente boa. Nós tivemos presidente que não era presidente, era um pai de família, era gente responsável, muito bom, muito bom. Tem coisas que a gente lembra, que quando a gente lembra das coisas que nós passamos, para estar na situação dói e parte o coração da gente. Nós somos ser vivente de carne e osso. É muito triste você saber que você tinha de um tudo e hoje você não tem nada. Nós já saímos aqui desse sindicato atrás de ajuda, né? No passado, ninguém dependia de estar em jornal, fazendo notificação, pedindo as coisas. Hoje a gente vai procurar uma autoridade. É a maior dificuldade do mundo. Aí você pega um chá de banco de 3, 4 horas. Quando chega no final de tudo, olha, o fulano não vai poder te atender, que agora recebeu, vai ter para ir. Ele vai para tal canto uma reunião, marca para outro dia. Às vezes aquilo ali não era para ele ir a reunião nenhuma. Ele estava descartando você para não atender você. Hoje, as autoridades é essa. Então, tudo que a gente passa aqui, nós temos algumas coisas, tudo documentado. Eu quero dizer para vocês que hoje está na frente, mas eu e o meu presidente, Ivo Alves do Nascimento, isso é coisas que a gente passa por muita humilhação, sabe? Nessa reunião eu não tive presente, fica aqui. Essa reunião eu não tive presente. Estava um outro associado que acompanhou meu presidente e meu presidente foi chamado de ladrão, sabe? Irresponsável. Muita coisa. Eu não gosto de lembrar só isso aí para relembrar mais ou menos. Mas é triste. Eu quero aqui agradecer as pessoas que vão assistir esse live. Tá? Isso aqui que eu estou confirmando é pura verdade. Eu já tenho essa idade, vou fazer 70 anos agora em outubro, dia 27 de outubro, 70 anos. Eu não tenho assim essa coragem de chegar para fazer uma coisa dessa, para mentir para vocês. Então, espero que Deus abençoe a todos. Então, São Adalberto, primeiro eu quero lhe agradecer. Estou muito feliz, muito emocionada de estar presente, porque é história de vida. Quando o São Adalberto fala que havia médicos, havia sociabilidade, havia entrega,
tanto do presidente quanto dos estivadores em si, era verdade. Estar dentro dessa casa representa história vivida, porque eu sou filha de estivador aposentado. Estar dentro dessa casa significa luta. O próprio livro da Maria Luísa Ugarte descreve isso. Luta braçal. É muito bonito de estar aqui, de ver a história dos estivadores. Onde uma casa tinha entrega, onde havia respeito com o estivador que hoje não tem. Mal eles podem. A gente está fazendo a entrevista aqui debaixo do sol, da luz de Deus, porque não há luz. A luz foi cortada aqui. Não há ar-condicionado. As dificuldades aqui são presentes e notórias. Então, estar presente aqui diante de um estivador, para mim, é uma honra. É uma honra. É de se aplaudir. Porque hoje eles estão esquecidos. Estão esquecidos. Estão esquecidos. É história aqui no sangue, ó. Com muito orgulho, eu sou filha de estivador. Seu Adalberto, muito obrigada por conceder essa entrevista ao Grupo GT, Seção Amazonas. GT, Mundos do Trabalho, Seção Amazonas. Espero que gostem. Como eu disse, está sendo produzido com muito carinho. Eu lhe agradeço muitíssimo, senhor Adalberto Alves. Meu muito obrigada. Amiga, muito agradecido você fazer parte. Eu nunca esperava, né, dar uma entrevista dessa e dizer para você que eu também me orgulho de estar lhe acompanhando como filha de estivador. Obrigada. Né? Você foi uma das pessoas que teve muitas das consultas aqui no sindicato. Sim, eu estive aqui. Eu tinha Muita dentista, eu lembro do dentista, eu lembro do clínico geral, eu lembro de quando nós entramos ali no corredor, eu e minha irmã, quando a minha mãe nos trazia aqui. Esse auditório hoje está aqui, esquecido, mas o que eu lembro, eu ouço os estivadores aqui aos arredores. Na entrega, quando era dezembro, final de ano, havia as entregas das cestas com os calendários. E eu me lembro perfeitamente das mãos, que é o símbolo da categoria. Luta, como eu disse, luta braçal. Era o senhor rancho, final de ano, para cada um associado. Vinho, chocolate, eram de tudo. Nossa, peru, tudo. Tudo. Era até noticiado as rádios da cidade, como bem, radiodifusora. A entrega do rancho no Sindicato de Estivadores de Manaus, localizado na rua Visconde de Mauá. Eu ouvia. Assim, é verdade. É história. Meu muito obrigada, principalmente a senhora Alba, que concedeu para que eu pudesse fazer essa entrevista. Eu estou muito emocionada por estar dentro dessa casa, dentro de um declínio onde uma pessoa irresponsável deixou que acontecesse isso. E eu oro a Deus para que eles possam se levantar, porque um só não pode fazer. O presidente Ivo Nascimento não pode fazer sozinho. A categoria tem que estar aqui. Mas não é só vir aqui por vir. Tem que estar aqui como ele, como o seu Haroldo. Às vezes eu não entendi o porquê do meu pai estar sempre aqui. Mas é porque agora eu entendo que é amor. É amor. Sair de casa, vir para cá, é amor. Verdade. Cada um deles tem amor entre si. Ainda mais o pai dela, que ele, além de ser estivador, ele prestava serviço também do nosso motor, do nosso sindicato. Tinha de tudo, tinha motor, tinha lancha, tinha tudo, e ele fazia parte. Quando ele não trabalhava no navio, ele ia levar o pessoal para trabalhar na refinaria, lá embaixo, no superterminal. Essa faixa daqui até a refinaria, aí de volta a São Raimundo, procissão de São Pedro, no nosso motor tarde, todo mundo levava o nosso pessoal aqui. Era muito gratificante isso aí. Boa vida. O pai dela faz muita coisa. Fez não, faz.
parte dessa história. Um grande homem, que Deus abençoe ele. E a filha dele aqui. Amém. Todos nós, tá todos bom? nós. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Dona seu Alba, Adalberto. muito obrigado, não, pela essa oportunidade, tá bom? Que Deus Ao Grupo abençoe, GT, tá bom? Mundos do Trabalho Seção Amazonas, eu termino essa entrevista agora com a presença do então presidente, senhor Ivo do Nascimento. Por favor, senhor Ivo, o senhor pode sentar-se aqui, por gentileza? Bom dia, senhor Ivo. Sente-se aqui, por favor. Bom dia. Então, este aqui é o senhor Ivo do Nascimento, ele é o presidente do Sindicato de Estudadores de Manaus, ele que concedeu o ambiente, o espaço para que nós fizéssemos essa entrevista. Mais uma vez, meu muito obrigada. Sim, sim. Bom, como eu disse, eu termino essa entrevista com o senhor falando o que significa ser estivador. Olha, primeiramente eu agradeço a Deus a oportunidade de ingressar na Estiva e ao meu pai, né, que eu sou a terceira geração da Estiva de Manaus. Meu avô, meu pai, hoje eu. Meu pai foi diretor várias vezes do sindicato, nunca ingressou como diretor-presidente. E eu, graças a Deus, iniciei uma luta aí junto com o senhor Adalberto, José Jerônimo, José Pinto e muitos companheiros aí que ingressaram ao meu lado para a gente retomar o que fizeram com a Estiva de Manaus. Foi uma grande covardia. Infelizmente, a gente foi avisado, a gente avisou que ia ingressar uma ação de mandato de segurança para impedir os estivadores de trabalhar no Porto de Chibatão. E por esse motivo não foi feito nada. O sindicato ingressou com uma ação no Fórum do Trabalho, que foi mandado por TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que era para amparar os estivadores. Legalmente, né? Era para amparar, só que eles deram favorável aos empresários. Contrário a vocês. Contrário aos trabalhadores. Porque eu entendo o seguinte, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, acho que era para ele amparar o trabalhador. Sim. E eles deram favorável ao empresário contratar seu próprio pessoal, sendo que já vinha sido mastigado antigamente, lá atrás, e provavelmente a mão de obra teria sido entregue pela ex-diretoria. Isso é uma coisa que a gente tem que levar bem a fundo, né, para não pecar e nem apontar as pessoas erradas, mas a Estiva de Manaus sabe quem são os causadores dessa grande tragédia que houve aí, que há 5 anos a Estiva sem estar trabalhando. Entendi. Bom, mais uma vez, termino aqui com a presença do senhor Ivo. Muito obrigada ao GT Seção Amazonas, Mundo do Trabalho Seção Amazonas.